Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem com o nosso pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. E eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no Salmo 139. Livro dos Salmos, capítulo 139. Quem encontrou aí o Salmo 139, diga um amém bem forte. Então, eu quero ler a palavra de Deus com bastante atenção, para que você entenda a palavra do nosso Senhor. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Olha que pergunta que o salmista faz. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, no Sheol, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha a soberania de Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Diante de Sua onisciência, onipresença, onipotência, o salmista se vê pequeno, apequenado diante da glória de Deus. Verso 19, né? Um grande enigma esse verso 19, porque é uma transição abrupta. Ele pergunta: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos nesse momento e, diante de Deus, faça a sua oração ao Pai. Ele está aqui. A Bíblia nos promete isso. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, a presença dEle estaria ali de maneira concreta, real. Ele está aqui. Ele está enchendo esse lugar. Fale com Ele, converse com Ele neste momento.
Senhor Deus, teu povo está diante de ti, da tua palavra. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós já ouvimos a tua voz de tantas maneiras aqui nesta manhã, mas também queremos ouvir, ó Deus, através da exposição da tua palavra. Fala conosco, Deus. Encha o nosso coração do anseio pela tua presença, do desejo pela tua palavra. Que os nossos corações descansem, Senhor, na tua glória, no teu poder, na tua sabedoria, na tua ciência. Somos tão pequenos diante de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor faz. Deus, os nossos corações estão atentos, os nossos ouvidos, ó Deus, fazem reverência diante da tua presença. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos trabalhado nos últimos domingos o tema Vida no Espírito. E toda a ideia que nos cercou diante desta série foi compreender o agir de Deus, o agir especialmente de seu Espírito, sua obra, sua pessoa ao longo das páginas da Escritura. Fomos despertados para o esquecimento do Espírito Santo que se deu ao longo da história da igreja, nas páginas das teologias. Isso nos inculcou. Aliás, temos falado tanto sobre isso. E é interessante perceber também que esse esquecimento sobre a pessoa do Espírito Santo se deu não somente pela nossa irresponsabilidade, maturidade diante desse tema tão fundamental, que nós deveríamos ter coragem desde o início de enfrentar este tema, mas esse esquecimento do Espírito Santo se dá também pelo próprio caráter do agir do Espírito Santo. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós criamos aqui duas palavras, pneumatofobia, ou seja, o medo do Espírito Santo. Muitas vezes constrangeu as páginas da teologia, da espiritualidade, nós próprios, de nos corajosamente lançarmos diante desse tema tão importante. Sobretudo os cristãos históricos, que às vezes sentem um profundo pavor do mover do Espírito Santo, e não deveriam sentir, porque o início da igreja está nele. Deus soprou o Espírito Santo lá no início da igreja. No dia de Pentecostes, a igreja nasce pelo poder do Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo pela pneumatomania que existe em muitos cenários no Brasil, um abuso que se tem de uma utilização tão mesquinha, tão infantil, tão pueril da pessoa e do agir do Espírito Santo. Eu sei que são obstáculos para um falar corajoso do Espírito Santo, mas nós também temos que entender que o próprio agir do Espírito Santo nos leva a esse esquecimento. E talvez você se pergunte, mas onde está isso? Há um artigo no Catecismo da Igreja Católica muito interessante, porque neste artigo a gente percebe o caráter silencioso do Espírito Santo. Como ele é aprazível, como ele é taciturno, como ele se esconde, como ele não se expõe. Nesse artigo, nesse 8º artigo desse catecismo, diz, citando o próprio apóstolo Paulo, que as coisas de Deus ninguém as conhece, só o Espírito Santo de Deus conhece. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, ou seja, só o Espírito de Deus sonda o próprio Deus. Olha o conhecimento que o Espírito Santo tem de Deus.
E Ele não só sonda o coração de Deus, mas Ele revela toda a interioridade de Deus. Mas ao revelar a interioridade de Deus a nós, Ele se oculta, Ele se esconde, Ele escancara o amor de Deus, mas ao mesmo tempo Ele se esconde. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 em diante diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, e pelo Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qualquer conhecimento que se queira de Deus, virá através do Santo Espírito de Deus. É Ele que sonda toda a interioridade de Deus, e é Ele que faz e traz a nós a revelação. Jesus disse lá no verso 13 de João 16, você pode acessar esse texto, é impressionante o que Jesus diz. Ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Ele dizendo aos discípulos, mas um dia o Espírito Santo de Deus virá, e Ele vai guiar vocês a toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, ou de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele não falará de si mesmo, ou por si mesmo. Veja o caráter de escondimento do Espírito, o seu silêncio, o seu caráter taciturno, escondido. No fundo, o Espírito de Deus, quando veio, não veio para revelar a si, para falar de si, mas para falar acerca das coisas que ouviu, para guiar a igreja a toda a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito de Deus, em seu escondimento, revela o ápice do amor de Deus, e o ápice do amor de Deus é Jesus. Irmãos, quantas vezes falamos de nós mesmos, quantas vezes nos aplaudimos a nós mesmos, quantas vezes temos a ganância de ter a reverência dos nossos próximos, quantas vezes temos a obsessão de ter os aplausos dos nossos próximos. O Espírito de Deus não age assim, Ele não age assim. Irmãos, em seu caráter silencioso, em seu escondimento, quando Ele se oculta ao revelar o próprio Deus, no fundo, Ele não fala de si, Ele fala do ápice do amor de Deus, Cristo Jesus. O Espírito que sonda o mais íntimo de Deus e nos dá a conhecer o mais íntimo de Deus, Ele não fala de si próprio, Ele fala sobre Jesus, Ele fala sobre o amor de Deus. E ainda assim, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele fala, Ele age, Ele transforma, Ele nos redime com o Pai, com o Filho, em todas as ações da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Desde a criação, o Espírito está lá, cercando toda a realidade, cercando a nós mesmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, por 7 vezes João, sendo uma espécie de instrumento de Deus, falando por Cristo Jesus, que é o remetente das 7 cartas dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, faz questão de terminar toda a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que? Fala alto, irmão, o que? O Espírito diz às igrejas. O Espírito fala, Ele age, Ele transforma com o Pai, com o Filho, em sua compenetração, porque eles estão tão em si mesmos, em uma unidade tão perfeita, tão maravilhosa, que não podemos sondar.
O Espírito fala, Ele age, Ele é Deus. Ele, ao lado do Pai, em igual dignidade e honra com o Pai, com o Filho, recebem de todos nós. Ele, o Espírito Santo, recebe toda a adoração, toda a dignidade, toda a honra. Eu quero ler para vocês um dos credos mais lindos da história da igreja, o credo de Atanásio do quarto século. Ele diz assim: pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, igual em glória, coeterna em majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado, eles não foram criados. Incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado é o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso é o Filho, imenso é o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo. Entretanto, não são três eternos, mas um único eterno. Como não há três incriados, nem três imensos, porém um só incriado, um só imenso. Da mesma forma, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Não há, entretanto, três todo-poderosos, mas um só todo-poderoso. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E não há, entretanto, três deuses, porém um único Deus. Graças, honra e glória ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, o Salmo 139 fala de um Espírito Santo que cerca a todos nós, que conduz a todos nós. E é precioso, é maravilhoso saber que os nossos dias não são atravessados na sequidão, por exemplo, da não existência de Deus. Não, porque Deus cercou toda a existência de seu Espírito. Toda a Escritura revela a presença do Espírito Santo de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Vocês se lembram da imagem dos Salmos? Esse pairava é uma águia, aliás, de Deuteronômio, esse pairava é uma águia, ensinando seus filhotes a voarem. O Espírito está desde a criação pairando como uma águia, ensinando toda a criação a voar. Até Apocalipse 22, quando em uníssono com a igreja o Espírito Santo diz: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito nos cerca, cerca as nossas vidas. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é soberano, Ele construiu as nossas histórias. Não há nenhum dia que Ele não tenha suas mãos soberanas, regendo, controlando, como um grande maestro. Ele é o maestro da criação. E veja, o Salmo 139 possui uma beleza poética extraordinária, porque não está no nível da conceitualidade filosófica. O salmista se vê cercado em sua própria existência. E aí ele diz: Senhor, tu me sondas e me conhece, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Olha que extraordinário o que Davi diz no seu Salmo 139. Ele fala da onisciência de Deus em um tom absolutamente poético. Não há frieza, não há conceitos frios, filosóficos, abstratos aqui, não. Ele vê toda a onisciência de Deus em seu assentar, em seu levantar. Ele percebe que os olhos de Deus,
perfazem todos os nossos dias. Esquadrinhas o meu andar, sondas o meu interior, ainda a palavra não me chegou à língua. Olha o conhecimento de Deus. Toda nossa inteligência não é capaz de gramaticalizar o que pensamos, de tornar em palavras o que está dentro de nós. Eu não sei se você já, dentro do seu quarto interior, da sua alma interior, não conseguiu explicar os seus próprios sentimentos. Quantas vezes nas nossas vidas enfrentamos momentos difíceis, traumáticos, e nós não conseguimos, irmãos, expressar em palavras os nossos sentimentos. O porquê dos nossos ódios, o porquê dos nossos medos, o porquê das nossas escravidões morais, nós não sabemos expressar, não conseguimos tornar em palavras os nossos reais sentimentos. E aí o Salmo 139 nos lembra que este Deus que penetra os nossos dias, o nosso deitar, o nosso assentar, Ele é aquele que conhece o nosso interior, ainda que esbocemos, ou antes de esboçarmos qualquer frase, qualquer oração, Ele conhece lá dentro o que nós somos. Ele sonda os nossos dias, Ele perscruta o nosso próprio interior. Ele sabe quais são as minhas dores, quais são as minhas alegrias, Ele sabe quais são as minhas potencialidades. Ele me acompanha todos os dias. E por mais que você interprete esses versos iniciais do Salmo 139, como se Deus tivesse pálpebras incansáveis e moralistas querendo investigar os seus erros morais, o que o salmista está dizendo é que Deus nos conhece. Deus conhece quem nós somos. Deus conhece além das cortinas do nosso comportamento. As pessoas podem nos julgar. Irmãos nossos podem nos julgar. A própria família sanguínea pode nos julgar, mas Deus sabe as raízes que se encontram ali atrás do seu comportamento. Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa que tinha traumas, dificuldades emocionais. O seu casamento, o início foi muito difícil. E quando aquele casal se abriu, percebemos que lá atrás, aquela jovem tinha sido violada em sua intimidade. Tinha sido abusada por uma pessoa dentro da sua própria família. E aquele abuso estava ali, perseguindo aquele coração que não se abria, ou que tinha receios, medos, que estava aprisionada para uma relação saudável. A gente não sabe, irmãos. Nós temos uma facilidade de julgar o próximo, o outro. Mas a gente se esquece que por trás das nossas reações, das nossas ações, há um mundo escondido de questões emocionais, traumáticas, familiares, que a gente não sabe. Por que às vezes o início de todo casamento é um pouco mais difícil? E para alguns o início, o meio e o fim. É por conta dessas raízes, desse interior, que a gente não consegue sondar. E não é justificativa, no sentido de querer justificar suas ações e reações o tempo inteiro. É no sentido de você se abrir e deixar que o Espírito de Deus vá lá dentro da sua alma, prescrutar a sua alma e o seu coração e fazê-lo entender o porquê. Irmãos, não é simples. Normalmente, quando julgamos o outro, julgamos com base naquilo que os nossos olhos humanos podem enxergar.
Lá em João 8, Jesus, naquele cenário de julgamento, uma mulher pega em flagrante adultério, colocada no meio de todos os homens, e a lei dizendo: apedreja. E ele disse: quem não tiver erro, atire a primeira pedra. Eu fico tentando entender que cenário psicológico é esse, e o que sempre me vem à mente é a ideia de que ali Cristo Jesus fez com que todos aqueles homens, dos mais velhos aos mais novos, visitassem suas próprias almas. Por isso, muitas vezes, Jesus disse assim: as prostitutas e os pecadores precedem vocês no reino dos céus. Irmãos, C.S. Lewis tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Alguém já ouviu falar desse livro? Pode torná-lo o livro da sua cabeceira. É um dos livros mais importantes, eu diria, do C.S. Lewis, e eu diria da história da literatura cristã, da boa literatura cristã. E ele fala que pior do que os pecados carnais são os pecados dos religiosos que apontam. Olha o que C.S. Lewis tem coragem de dizer. E de verdade, Jesus diz: as prostitutas e os pecadores precedem vocês, religiosos, no reino dos céus, porque muitas vezes não conseguimos enxergar com os olhos da misericórdia. E às vezes, irmãos, somos orgulhosos até de nos compreender. Às vezes a gente tem misericórdia com o outro, mas a gente se enche e acumula a nossa alma de culpa. Irmãos, está na hora de nós descansarmos na misericórdia deste Deus que nos sonda, deste Deus onisciente, desse Espírito que sonda o interior de Deus e o nosso próprio interior, que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Como é bom se sentir protegido pelas mãos de Deus. Até que então, do 7 ao 12, nós deslocamos da onisciência desse Santo Espírito para a onipresença desse Santo Espírito. Vejam as perguntas do salmista: para onde fugirei, ou para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, ou seja, nas alturas mais elevadas, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ou seja, nas profundezas mais abissais do Sheol, do mundo dos mortos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ou seja, aquela primeira claridade, o crepúsculo da manhã, que é diferente do crepúsculo da tarde, que turva o nosso olhar, que esconde a luz do nosso olhar. Não, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ele está falando de Oriente e Ocidente, ou seja, um Deus que habita em todos os lugares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. É o primeiro lugar onde as trevas e luz são sinônimos. Só Deus mesmo para tornar sinônimas estas palavras tão contrastantes. Escuridão e luz, para Deus não há diferença. E vejam, irmãos, aqui nós percebemos o Espírito de Deus presente em todos os lugares, e isso é maravilhoso demais, isso é assombroso demais, porque não há como escapar de sua presença. Por mais que se construam sistemas ateístas fortes, filosóficos, densos, que querem negar, Ele está ali, nos cercando com a presença dEle.
Não é possível fugir da presença dEle. Não é possível fugir da presença dEle. Jeremias capítulo 23 e 24, você pode acessar o texto da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: acaso sou Deus apenas de perto? Olha Deus perguntando ao profeta Jeremias. E não também de longe. Tem até uma canção que nós cantamos na igreja: és Deus de perto e não de longe, que falha ao não penetrar na pergunta do profeta. E nenhum problema, eu canto essa música com alegria, com amor, com entusiasmo, nenhum problema em relação a isso. Mas o que eu estou dizendo é que o autor não conseguiu penetrar no que Deus perguntou ao profeta. Porque Deus diz assim: acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Ou seja, Ele é Deus de perto e de longe. Não há distâncias que podemos assumir que nos arranquem da presença dEle. O filho pródigo, diz lá o texto, assumiu distâncias longínquas, desperdiçou todos os seus bens, mas ele não se sentiu sozinho. Ele se lembrou: os servos de meu pai têm o que comer. E diz o texto: caindo em si, ele faz o retorno, cheio de explicações, cheio de justificativas, mas quando o pai o vê, corre. Olha que absurdo, que imagem perfeita de Deus. Ele não está interessado nas suas justificativas, porque Ele é um Deus presente, um Deus que está em todos os lugares. Por mais que você assuma distâncias longínquas, Ele está ali. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Vocês se lembram do discurso de Estevão em Atos 7? Lembrando-se de Isaías 66? Conta aquela teologia judaica que queria encaixotar Deus no templo. Estevão diz, citando Isaías: os céus são o meu trono. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Irmãos, não há como esconder do Espírito Santo de Deus. Lá em Gênesis 3, nós temos Adão e Eva buscando esconderijos, até que o próprio Deus pergunta: onde estás? Essa pergunta é incrivelmente espiritual, teológica. Onde estás? O homem está perdido, e ele busca uma perdição ainda mais obscura, um abismo ainda mais abissal, porque nós temos essa tendência de fugir da presença dEle. E todas as vezes que a culpa assume os nossos corações, nos escondemos ainda mais, como se Deus não fosse misericordioso, gracioso, amoroso. E aí, cavamos cavernas mais profundas e jogamos toda a nossa alma em escondimentos mais obscuros. Irmãos, não adianta, você pode construir sua cama no Sheol, no mundo dos mortos, e ainda assim a presença do Espírito de Deus estará ali. Você nunca esteve sozinho. Por mais que a sua interpretação humana, egocêntrica, te convide a imaginar que você estava sozinho em alguma situação da sua vida, você nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve com você. Num jornal da época do acidente do Titanic, apareceram duas figuras. Uma figura mostrando o desespero daqueles que não tinham lugar nos escaleres. E uma frase assim: o poder da natureza e a fraqueza do homem. E numa outra figura no mesmo jornal, mostrando crentes, isso é verdade, é um fato verídico, pessoas que tocavam numa orquestra: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Vocês se lembram desse hino? Eles cantando e louvando, tocando diante da própria morte. E naquela figura,
uma frase: o poder do homem e a fragilidade da natureza. Irmãos, a fé em Deus é o nosso maior motor. Nós podemos ser cercados por pavores, medos, catástrofes, tragédias, perdas irreparáveis, mas lembre-se, Deus sempre estará com você. Quando você lê o Salmo 23, é interessante perceber o sujeito de todas as ações do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. Preparas-me diante de mim, diante dos meus inimigos, uma mesa. O meu cálice, todas as imagens do Salmo 23 são imagens que mostram um pastor. O Senhor é o meu pastor, e a construção hebraica ali é: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Porque tem gente que assume o Salmo 23 dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, então não vai faltar um carro importado, não vai faltar dinheiro na minha conta, não vai faltar lugares especiais nos jantares sociais, aristocráticos. Não é sobre isso, irmãos. O Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. A chuva pode levar a minha casa, pode levar o meu carro, pode me levar ao desespero, as tempestades podem se sobrepujar a todos os meus bens. Se eu tenho o pastor, eu não tenho falta de nada. Irmãos, Ele está em todos os lugares, Ele penetra todos os lugares, Ele perscruta todos os lugares, mesmo que nós joguemos sobre nós trevas, angústias, tristezas, Ele sempre estará ali. E aí, nos deslocamos para o verso 13 até o 16, em que o salmista percebe não só a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, mas a sua onipotência. Olha o que diz a palavra de Deus: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. É extraordinário conhecer o Deus Criador, o Deus Onipotente, e mais incrível ainda é saber que nós mesmos somos suas criaturas, de um modo assombrosamente maravilhoso. Ele pega a terra, Ele faz daquela terra um lodo, Ele faz daquele lodo um barro. Com suas mãos Ele vai apalpando esse barro e formando o ser humano da Adamá. Adamá é a terra, é aquela argila marrom avermelhada. Dessa terra Ele faz um boneco e Ele insufla sobre esse boneco a vida. Ele joga sobre esse boneco inanimado do seu próprio espírito, e a partir desse sopro vital Ele estabelece a vida humana. Sabe aquele cego de nascença que Jesus cospe, faz um barro e refaz os olhos? Olha que incrível como Deus faz. Aquilo que estava imperfeito, Ele faz como no começo. A sua saliva, o seu barro refazem as vistas daquele que era cego.
Irmãos, isso é assombroso, isso é maravilhoso. Nós não temos conhecimento de como um espermatozoide que se une ao óvulo, como que essa unidade promove o que nós somos. É incrível isso. Nós temos um total desconhecimento de como esses ossos nascem dentro de nós, esses órgãos tão organizados, esse organismo tão complexo. Irmãos, não existe nada na existência que não seja complexo. Tudo é complexo, nada é simples, não existe nada simples na criação de Deus. Como um filósofo americano disse, ele disse assim: crer em Big Bang é acreditar que Deus explodiu um alfabeto e nasceu uma biblioteca com diferentes temas, com diferentes notas, assuntos. É impossível crer numa explosão sem sentido, a não ser que essa explosão tenha sido provocada pelo próprio Deus que colocou nesses dias a sua soberania. O salmista se vê assim: eu fui formado deste jeito, eu fui entretecido desta maneira, eu fui tecido lá no ventre da minha mãe desta maneira. Quando eu era informe, Deus me conhecia. Isso é muito assombroso, irmãos. Por isso eu me torno ainda mais contrário ao aborto, porque Deus lá, quando ainda éramos informes, Ele se relacionava conosco. Já parou para imaginar isso, irmã Yaci? Nós éramos informes e Deus já falava com a gente. Essa é a sua onipotência, como Ele forma todas as coisas, como Ele dirige todas as coisas. Eu me lembro de Jó. Jó dialogou com Elifaz, Bildade, Zofar, com Eliú. Diálogos profundos, teológicos a respeito de Deus. Por que os seus sofrimentos? Por que Jó estava sofrendo tantas perdas familiares, como a morte dos seus filhos? Por que Jó contraiu uma doença tão tenebrosa, pústulas que se espalharam no seu corpo? Por quê? Os teólogos da retribuição, Bildade, Elifaz, Zofar, diziam: porque você pecou. Jó disse assim: não, mas não é isso. Eu sou um pecador, mas não é isso que está trazendo esse sofrimento. Foi o próprio Deus que me trouxe esse sofrimento. Até que ele, com tantas palavras, profundas às vezes, mas que não penetravam em quem Deus é, recebeu de Deus um convite: Jó, vamos à criação de todas as coisas. Vamos aos dias que eu separei os mares. O dia que eu protegi a terra dos mares. O dia que eu cerquei os mares, o dia que eu impus limites aos mares. Deus foi levando Jó nas páginas da criação, até que o próprio Jó disse assim: meu Deus do céu, eu só conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Conhecer a onipotência de Deus, o poder de Deus, que te fez, que te criou, te entreteceu lá no ventre da sua mãe, te faz perceber a sua pequenez diante dele. Você é pequeno, você é uma criatura, um vermezinho de Jacó. Você é pequenado, pequeno, ele é grande, ele é soberano, ele é poderoso. Ele te entreteceu, Ele te teceu lá no ventre. E como é bom saber dessa soberania, desse cuidado, de sua própria onipotência. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Diante da presença de Deus, diante
onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, nós só podemos dizer: como é grande. Se eu contasse a tua sabedoria, os teus conselhos, os teus pensamentos, seria como contar os grãos da areia do mar, como contar as estrelas. É impossível, e por isso, os versos 19, 20, 21 e 22, são como aqueles salmos imprecatórios, aqueles salmos de maldições. Se Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, tão onipotente, tão onisciente, se Ele está em todas as coisas, criando todas as coisas, trazendo vida a todas as coisas, por que existe o mal? Por que existe o mal? Por que existem os males, os homens maus? Por quê? Por que existe tudo isso? Que tudo isso seja exterminado, que tudo isso seja abominado por nós. Porque é impossível e é difícil mesmo, irmãos, conviver com todo o poder, toda a inteligência, toda a soberania de Deus, e ainda assim a presença de todos estes males. E aí o salmista termina o Salmo 139 dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse caminho mau aqui literalmente é o caminho que me leva ao tormento. Ele contrasta dois caminhos: um caminho que o levava ao tormento e o caminho eterno. Jesus também contrasta em Mateus 7 dois caminhos: um caminho largo, um caminho estreito, uma porta larga para onde vão todos aqueles que caminham suas vidas para a perdição, ou a porta estreita, o caminho estreito. Robert Frost, um poeta americano, disse assim: de um bosque se divergiam duas estradas, eu busquei a menos usada, e isso fez toda a diferença. Existem caminhos largos, caminhos para onde todos caminham suas próprias biografias e vidas, e são caminhos de morte, irmãos. Eu prefiro o caminho estreito, a porta estreita. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, o seu prazer está na lei do Senhor, na lei de Deus, e nesta lei medita dia e noite. Irmãos, por que os males? Por que o mal? As nossas vidas, quando foram feitas para usufruírem da liberdade. Deus nunca impediu o exercício da liberdade humana desde o gesto da criação, porque Ele colocou lá uma imensidão de árvores frutíferas e uma do conhecimento do bem e do mal, como se fosse uma espécie de sinônimo. Aqui, se você comer, você estará dizendo a si mesmo: eu me basto, eu posso viver a minha própria vida sem Deus. Porque existem males, porque existe o mal, porque homens se tornam maus, se nascem como bebês, porque no exercício de suas liberdades, eles dizem não ao próprio Deus. Irmãos, Deus não precisa construir catástrofes para corrigir o homem. Deus não precisa fazer novos dilúvios para corrigir o homem. Deus só precisa deixar o homem se lançar à sua própria sorte. Você sozinho, sem a presença de Deus, sem os mandamentos de Deus, sem a orientação de Deus, você é capaz de construir esses caminhos que te levam ao tormento. Ele não precisa jogar nação contra nação, povo contra povo. Não, ele não precisa. Ele precisa só deixar você a sua própria sorte. E aqui nós temos que
encarar uma das maiores realidades do Salmo 139. Você tem coragem para dizer isso aqui? Você tem coragem de orar esta oração? Você tem coragem de tornar estes últimos 2 versos a sua prece diária? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Porque, irmãos, somos tão impenetráveis para nós mesmos, que mesmo com todo o esforço da ciência, das terapias, nós nunca interpretaríamos o nosso inconsciente, os nossos abismos psicológicos com a sabedoria de Deus. Somos impenetráveis para nós mesmos. Você não é capaz de lembrar das coisas que aconteceram a você com 6 anos de idade, com 7 anos de idade. Você não é capaz de lembrar das coisas que aconteceram com você na última semana. Porque somos impenetráveis. Há forças imperiosas em nós que não somos capazes de discernir. E por isso às vezes nos perguntamos, por que eu caio no mesmo erro? Porque há forças imperiosas dentro de você, você não consegue controlar-se. Irmãos, depois de Freud, a gente descobriu que a gente não tem controle nem sobre a nossa própria vida. Freud humilhou o ser humano. Há forças inconscientes mais fortes do que a sua consciência. Está lá dentro de você. É um abismo que você não consegue penetrar. Por isso você tem que orar como Davi orou. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Algum caminho que tem levado a minha vida a tormentos. E me conduza, Espírito Santo de Deus, aos caminhos eternos. No nome de Jesus. Amém.